Seja bem-vindo! Eu sou a Ju e este é o seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e que escuta no momento agendado para desenvolver as suas habilidades em português. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Você quer falar português e não pratica todos os dias? Você acha mesmo que vai falar português? Para falar é preciso praticar. É preciso falar e falar também sobre coisas que não gostamos e não temos interesse. É preciso orientação e também é preciso muita segurança no ambiente. Fique atento, ainda dá tempo de praticar 30 minutos todos os dias. Eu sempre falo sobre as atividades e falar português brasileiro é a sua melhor opção. Tem uma coisa na rotina de um adolescente brasileiro que não é divulgada, que não é falada. Isso é algo interno da família e aparentemente acontece em muitos lares, para os jovens que vão à escola pela manhã. Sem dúvida, no período vespertino, farão isso. A responsabilidade de fato não é do jovem ou da família. Tenho certeza de que você conhece as novelas brasileiras. Eu mesma já falei aqui sobre as novelas. Bom, consequentemente, você já ouviu falar da Rede Globo. O canal tem alguns programas livres aqui no Brasil. Na verdade, sempre foi rede de televisão aberta. Nos últimos anos, que passou a ter uma programação privada. O jovem, quando chega do colégio, após o almoço, caso não tenha nenhum serviço por assinatura, ou TV pirata, ou videogame, com certeza assistirá à Rede Globo de televisão. Na época em que eu frequentava o colégio, não tinha nada disso. A internet estava começando a ser instalada no ambiente doméstico. Videogames não eram tão acessíveis como são hoje. Enfim, todo mundo chegava em casa, almoçava, fazia as tarefas escolares e iam para a frente da televisão assistir ao filme da tarde. Agora, quantas vezes você acha saudável assistir ao mesmo filme? 5 vezes? 10 vezes? 20 vezes? Gente, eu tinha certeza que o filme mais transmitido na televisão brasileira, com um total de 25 reprises entre 1993 e 2018, era Lagoa Azul. Pois é, eu estava equivocada. Errei. Na verdade, o filme mais exibido na TV até 2018 foi um clássico chamado, no Brasil, de Ghost, do Outro Lado da Vida. Um drama protagonizado por Patrick Swayze e Demi Moore, além da veia cômica de Whoopi Goldberg. Aliás, só de puxar esses 3 nomes já dá para lembrar vários outros clássicos que passam na TV até hoje, como, por exemplo, Dirty Dancing, Striptease e Mudança de Hábito. No
início do episódio, eu falei sobre a Rede Globo, que é mundialmente a mais conhecida. Mas aqui no Brasil, há outros canais de televisão. Os outros 2 canais nacionais são SBT e Record. Desde quase sempre, há lutas pela audiência encabeçada pela Rede Globo. E, claro, seguida pelo SBT. Os 2 maiores canais do Brasil. Também vem sendo seguida de perto pela Record. Mas, por hora, vamos focar apenas nos 2 primeiros canais. Esqueçam a Record. Globo e SBT sempre batalharam duro pela atenção dos telespectadores brasileiros. Muitas vezes exibindo programas muito parecidos nos mesmos horários. Pois é, era briga mesmo. Nada de dividir público não. E por isso que os programas dominicais Domingão do Faustão, da Globo, e Domingo Legal, do apresentador Gugu Liberato, do SBT, tomavam conta das tardes do fim de semana dos brasileiros. Claro que não podia deixar de haver a mesma competição no que se refere aos filmes exibidos pelas emissoras. De segunda a sexta, ambos os canais exibiam um filme pelo horário da tarde. Ali, mais ou menos no horário do almoço, depois do jornal, em torno das 3 da tarde. A Globo chamava esse bloco cinematográfico de Sessão da Tarde. Já o SBT nomeou o seu de Cinema em Casa. Os 2 programas se tornaram muito populares e acabaram caracterizados por alguns filmes que exibiam com frequência, como os já citados. Algumas confusões também surgiam nas cabeças das pessoas quando tentavam lembrar de qual emissora passava qual filme. Por exemplo, Os Fantasmas se Divertem, por muito tempo só era exibido pela Globo, enquanto que os filmes da franquia Brinquedo Assassino só passavam no SBT. Sim, você ouviu bem. Até o início dos anos 2000, era perfeitamente razoável almoçar com as crianças assistindo a um filme sobre um assassino com a alma presa no corpo de um boneco e que perseguia um garoto para tomar o corpo dele. E aqui mais um comentário sobre a TV brasileira, mais especificamente sobre uma figura bem famosa. O apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, Silvio Santos, o senhor Abravanel. Silvio Santos sempre foi conhecido no SBT por mexer bastante na programação e alterar os horários dos programas todos, baseando-se apenas na sua própria percepção. Não sei se estas afirmações são verdades, porém é o que está no imaginário brasileiro. Outra coisa que está no imaginário brasileiro é a falta de noção que o SBT sempre pareceu ter em relação ao que exibir e a que horas. Não era raro haver filmes de terror ou filmes sensuais até demais, passando nesse horário em que as crianças estavam chegando da escola, por exemplo. É claro que muita coisa mudou, ou teve que mudar. Com o desenvolvimento das classificações indicativas e das regras para exibição de conteúdos na TV, mas nem tudo eram absurdos mesmo nos anos 1990. Era bem possível ligar a TV após o almoço e dar de cara com uma deliciosa comédia sobre a visão de mundo de um bebê, pelo filme Olha Quem Está Falando. Ou, quem sabe, um drama com toques de comédia sobre um médico que opta por uma abordagem mais humanizada de lidar com seus pacientes, em Patch Adams, O Amor é Contagioso.
com o grande e saudoso Robin Williams. Difícil é encontrar algum brasileiro que não tenha sido impactado por algum filme que tenha visto em alguma tarde na TV. Estes programas contribuíram para popularizar o cinema no Brasil, além de terem tornado o acesso a filmes mais amplos, já que uma boa parte da população não podia ter acesso ao cinema, que permanece até hoje uma mídia um pouco acessível ao custo de vida do povo brasileiro. Apesar de já não terem mais audiência de décadas atrás, é possível que isso se dê por uma queda geral na audiência da TV, pela chegada dos serviços de streaming e conteúdos gerais pela internet. Não se pode negar que a sessão da tarde e o cinema em casa tiveram um impacto significativo na cultura brasileira, moldando os hábitos de entretenimento e influenciando o gosto cinematográfico e contribuindo para a rica paisagem cultural do Brasil. Eles são considerados marcos na história da televisão brasileira e têm um lugar especial no coração de muitos brasileiros. Acessem a minha página, apoiem o podcast, adquiram um material complementar, contrate os serviços Falar Português Brasileiro e bora falar português. Quer todo um programa de aprendizado presencial no Brasil? Fale comigo. Eu sou a Ju, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Vejo você no próximo episódio e tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.